Olá a todos, o meu nome é Tianette Mel e seja bem-vindo ao Tianette Experience, um canal dedicado ao autoconhecimento, autodesenvolvimento, expansão da consciência, no fundo, para pessoas que ousam transcender o comum. E este é o quinto vídeo da série Desenvolva a sua intuição, portanto, se este tema é do seu interesse, fique comigo até ao final. No vídeo anterior mostrei alguns exercícios para treinar o estado de presença e foco mental. Como tem corrido a sua prática aí em casa? Reforço a ideia que esses exercícios são a base para a meditação e para o desenvolvimento da sua intuição. E hoje vamos nos aprofundar um pouco mais. Vou falar-vos sobre o valor e a coragem de ter ideias próprias e de pensar por si mesmo. Porque no processo de desenvolver a intuição, a capacidade de questionar, refletir e confiar naquilo que é genuinamente nosso é tão importante quanto o resultado que cultivamos através da meditação. Vamos então explorar estas duas dimensões, a introspeção e a autenticidade. Elas se complementam no caminho enquanto desenvolve a sua intuição. Ou seja, valorizar as nossas ideias e ter a coragem de questionar e refletir sobre elas, em vez de termos uma postura de aceitar verdades impostas. A meditação, como uma técnica e um estado obtido de consciência, vai criar assim um espaço para desenvolver e fazer fluir a intuição. E essas dimensões se complementam, sugerindo que confiar no que é genuíno, único em si mesmo, é tão essencial quanto o hábito de buscar respostas através da intuição. Assim, o objetivo aqui é buscar a motivação à reflexão sobre como essas práticas juntas ajudam no crescimento da intuição e também do autoconhecimento. Eu considero este assunto de grande importância. A necessidade, o valor de refletirmos sobre as nossas ideias, questionar padrões impostos e confiar no que é genuinamente nosso. E de cultivarmos assim a coragem de pensar por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Porque, pense comigo, será possível viver uma vida autêntica e verdadeira sem assumirmos a responsabilidade pelo que pensamos, sentimos e fazemos? E o louco de tudo isto é que ao longo do processo de desenvolvimento da intuição, a autenticidade floresce. E ser autêntico exige um compromisso com o trabalho de autoconhecimento e a coragem de ser fiel a si mesmo. Uma vida de forma mecânica, automatizada, baseada em opiniões alheias ou convenções sociais, aproxima-nos ou afasta-nos da verdadeira essência. O que é que acha? Frequentemente somos tentados a aceitar ideias prontas, pré-concebidas, oriundas da sociedade, dos meios de comunicação ou de grupos de influência e, na maioria das vezes, sem as questionarmos. Ora, esse hábito de aceitar sem questionar não só reduz a nossa autonomia, como nos impede de desenvolver a nossa verdadeira identidade. Se não te definires, outros farão por ti e a vida pode não ser muito generosa contigo. Portanto, cuidado. Por isso, desafio-lhe a desenvolver a sua consciência e a praticar a autorreflexão. Pensar por si mesmo não significa ignorar os outros ou rejeitar a sabedoria das tradições, mas sim refletir profundamente sobre as nossas ideias, conceitos, confrontá-las com a nossa experiência pessoal e procurar um entendimento genuíno e, sobretudo, alinhado com os nossos valores, com a nossa verdade. E isto é fácil? Não. Tem que ter coragem, porque pensar por si implica a possibilidade de errar, enfrentar o desconhecido e ainda poderá lidar com a rejeição de pessoas, de grupos, etc. E se esta virtude humana, que é a coragem, a força que enfrentamentos para pensar por si, não significa que está a ser um rebelde superficial e egoísta, mas é uma questão de posicionamento, de amor próprio e até amor pelos outros, pois a responsabilidade pelos nossos próprios pensamentos e decisões, mesmo quando isto nos coloca em situações de desconforto. Então, se está em busca de conhecimento verdadeiro ou autoconhecimento,
Saiba que exige humildade para reconhecer os próprios erros e determinação para superar medos e preconceitos. Convido-lhe então a entrar em contacto com experiências profundas e transformadoras. Na época em que vivemos, marcada pela superficialidade, pensar de forma profunda requer tempo, esforço e atenção. Exige afastar-nos do ruído constante, não só o externo, mas sobretudo aquele que também habita nas nossas mentes. O yoga, com as suas técnicas, especialmente quando coroado pela prática da meditação, é uma ferramenta poderosa para encontrar o teu ponto de vista, a tua perspectiva sobre as coisas, do sânscrito Darshana, baseada numa visão clara, reflexiva e bem fundamentada. Pensar de forma autêntica e corajosa não só é um ato de liberdade, como um serviço ao mundo, pois as nossas ideias, quando verdadeiras e profundas, têm o poder de transformar não apenas as nossas vidas, mas também dos outros e da própria sociedade. Então, reflete sobre isto. Torna-te um criador das tuas próprias ideias, construindo um pensamento simultaneamente individual e universal, capaz de expressar a nossa humanidade ao mais alto nível. Pensar por si mesmo é, na minha opinião, dos atos mais nobres e necessários da vida. E para ti? Escreve aqui nos comentários. Vou dar alguns exemplos de pensar sobre si mesmo. Tomar decisões conscientes nas redes sociais. Hoje muitas pessoas formam opiniões com base em conteúdos breves nas redes sociais, como os tweets, posts ou vídeos curtos. Por exemplo, quando vemos um post sobre um tema polémico, em vez de partilhar ou assumir como verdadeiro, podemos investigar a fundo. Questione: qual é a fonte desta notícia? Há evidências que suportem isto? Como é que isto se alinha com os meus valores e as minhas experiências? Tem a ver com aquilo que eu penso, que eu defendo? Irei partilhar? Faz sentido? Refletir sobre as escolhas de carreira ou estudo. Todos nós sabemos que jovens muitas vezes escolhem carreiras ou curso universitário sob pressão familiar ou social, sobre o que dá mais dinheiro ou tem mais prestígio. Então pergunte-se: estou a escolher isto porque realmente me interessa? É o meu desejo, a minha vontade, a minha paixão? Ou para agradar os outros? Como então alinhar as minhas escolhas com os meus talentos e o que considero significativo? Enfrentar conversas difíceis. Imagine-se diante de opiniões contrárias. Expressar o nosso ponto de vista com respeito é essencial. Pode ser tentador ficar silêncio para evitar conflitos, mas expressar o nosso ponto de vista é fundamental. Por exemplo, ao ouvir: as pessoas são preguiçosas por natureza e não querem ter trabalho. Podemos responder: já consideraste se isto pode depender do ambiente ou das oportunidades disponíveis dessas pessoas? Adotar um estilo de vida mais simples num mundo consumista. Pergunte-se: preciso mesmo de um novo telemóvel ou estou a ser pressionado pelo marketing? Então, focar-se no que é realmente importante é um exemplo de pensamento independente. Praticar hábitos mais éticos e sustentáveis. Reflita sobre as escolhas de consumo. De onde vêm mesmo estes produtos que eu compro? Trabalho escravizado, trabalho realizado por menores, eles refletem os meus valores. Reduzir o consumo de carne ou eliminá-lo, ou apoiar marcas éticas, são exemplos de escolhas alinhadas com os meus valores pessoais. Desafiar crenças limitantes pessoais. Por exemplo, quem acredita que em Portugal não se ganha muito dinheiro? Pode questionar: e se eu mudar a minha abordagem ou visão de trabalho? Será que irei ganhar dinheiro em Portugal? Tomar decisões políticas conscientes. Eu não entendo nada de política, fica desde já aqui dito, mas antes de votar, seria bom que investigasse as propostas dos candidatos. Pergunte-se: quais as consequências a longo prazo para o nosso país? Esta escolha está alinhada com os meus valores?
ou estou a ceder à pressão da minha família e amigos porque todos vão votar em X? Estes exemplos mostram então que pensar por si mesmo não é um conceito abstrato, mas algo que nós podemos aplicar no dia a dia e em várias áreas da nossa vida. E este é um processo que não só nos torna mais livres, mas também nos ajuda a viver uma vida mais alinhada com os nossos valores. Tratando-se assim de um convite à coragem, à profundidade e, acima de tudo, à autenticidade. Posto isto, minhas senhoras e meus senhores, o trabalho da meditação, desenvolvimento da intuição é essencial para quem deseja cultivar um pensamento autêntico. Estas práticas ajudam-nos a clarificar ideias e aceder a uma sabedoria mais profunda que transcende o pensamento linear. Por exemplo, ao decidir mudar de carreira, a autorreflexão e todo o trabalho que visa a meditação pode ajudar a distinguir entre medos e aspirações genuínas. A intuição, por sua vez, orienta-nos para aquilo que é mais verdadeiro e significativo e que nós podemos complementar assim com o racional. E terá a chave para aprender a distinguir entre os nossos desejos superficiais ou influências externas que atuam sobre nós. E aquela certeza que nos orienta e que nos move para o que é mais verdadeiro e significativo, mais alinhado com os nossos valores e propósitos. Por exemplo, numa situação em que alguém precisa decidir se deve aceitar um convite ou não, a meditação pode ajudar a clarificar as emoções envolvidas e a intuição pode trazer a certeza sobre o que realmente é importante. Assim, a meditação e a intuição desempenham papéis fundamentais no processo de pensar sobre si mesmo e no desenvolvimento de ideias próprias, incluindo a criatividade, visão e inovação. Estas capacidades humanas são cada vez mais valorizadas e estão profundamente ligadas à autonomia do pensamento. E é precisamente sobre esse tema que iremos falar no próximo vídeo da série Desenvolva a Sua Intuição. Se ainda não assistiu aos vídeos anteriores, veja-os agora mesmo, siga a sequência numerada, deixe o seu like, partilhe informação e se ainda não subscreveu o canal, subscreva para acompanhar esta série de conhecimento espetacular. Boas práticas, um beijinho e até já!